Olá, paz e graça vos seja multiplicada. Estamos aqui com mais uma edição, tá, do Cultura Bíblica, a Bíblia Revelada, tá certo? Mais uma edição do Cultura Bíblica com o tema A Bíblia Revelada. A Bíblia Revelada é uma necessidade que nós temos, tendo em vista ser a Bíblia a palavra de Deus, né, do nosso Pai, ao qual nós professamos servir, tá certo? Então hoje nós vamos continuar aí falando sobre princípios para conhecermos a Bíblia no seu contexto original. Princípios para conhecermos a Bíblia no seu contexto original. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, o nosso Senhor Jesus, o Cristo, disse as seguintes palavras: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Outras versões vai dizer: errais ignorando as Escrituras e o poder de Deus. Em ambos os casos são prejudiciais. O não conhecer e pessoas que conhecem e ignoram, né? São duas coisas totalmente diferentes, mas que traz a mesma consequência no sentido de entender, de compreender a palavra de Deus, né, no seu sentido original, tá certo? É importante nós pararmos para analisar e fazermos algumas perguntas. Dentro desse contexto, nós precisamos fazer algumas perguntas. Primeira pergunta que eu quero fazer para você: você estuda a Bíblia para se submeter à sua vontade, à vontade de Deus, o nosso Pai Celestial? Ou você estuda a Bíblia para justificar sua maldita vontade, para justificar os seus pontos de vista, para fortalecer as suas ideias, os seus conceitos que você tem, carrega com você, tá certo? Como você estuda a Bíblia? Com que propósito você medita na Bíblia, se é que faz isso? Porque se você meditar na Bíblia, estudar a Bíblia com o propósito de se submeter à vontade de Deus, de submeter a sua vontade à vontade do Pai Celestial, e não para justificar seus pontos de vista, seus conceitos, evidentemente que você vai conseguir buscar, encontrar o contexto, o sentido, tá? No contexto original que a palavra de Deus foi produzida. Mas se você pegar a Bíblia para estudá-la, para justificar os seus pontos de vista, para consolidar as suas ideias, para se defender de confronto, então você jamais vai conseguir entender a Bíblia no seu contexto original. Tá certo? Uma outra pergunta que quero fazer, que você precisa fazer, que nós precisamos fazer: qual é a vontade do Pai, a quem viemos ao mundo para servir? Qual é a vontade do Pai, a quem viemos ao mundo para servir? Quando você estuda a Bíblia com esse princípio, com esse propósito, procurando descobrir qual é a vontade do Pai, né, a quem você veio servir, automaticamente você terá facilidade e sensibilidade para descobrir o sentido original do que o texto realmente está dizendo, tá certo? Observa que no vídeo passado nós falamos sobre 3 princípios, né, para compreender as Escrituras no seu contexto original, que é o tempo, né, o lugar e a cultura. E hoje nós estamos continuando aí falando sobre princípios, e hoje nós estamos falando sobre o princípio de como você se posiciona, com que propósito, com que objetivo você estuda a palavra de Deus, se é que estuda, tá certo? Então nós vamos fazendo aqui algumas perguntas para levar você a refletir e analisar o porquê
né? Ou como descobrir o que realmente Deus está falando através da sua palavra, porque Deus fala na palavra dele no contexto original. Deus não fala conosco, né, no nosso contexto, dentro das nossas vontades, dentro das nossas decisões, dentro dos nossos conceitos. Deus não fala conosco. Evidentemente que quem vai falar conosco somos nós mesmos, entendeu? E apenas vamos conseguir utilizar textos bíblicos para consolidar e para justificar os nossos pontos de vista. Nunca para Deus falar conosco. Nunca vamos conseguir entender as Escrituras no seu contexto original. Tá certo? Outra pergunta que eu quero fazer para você, que nós precisamos fazer para nós, eu quero fazer para você neste momento é: você está buscando a Deus, o nosso Pai, ou os seus próprios interesses? Quando você vai estudar a Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, quando você vai meditar na Bíblia, se é que o faz, com qual propósito você vai meditar na Bíblia? Você vai ler a Bíblia buscando a Deus, o nosso Pai, ou seus próprios interesses? Se você for estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, buscando o interesse de Deus, o nosso Pai, certamente você vai conseguir descobrir o sentido no contexto original. Mas, se você for estudar a Bíblia para buscar os seus próprios interesses, suas próprias justificativas, certamente ou dificilmente você vai conseguir encontrar, entender a Bíblia no seu contexto original, tá certo? Porque para entendermos a Bíblia no seu contexto original, nós precisamos nos despir de nós mesmos. Nós precisamos esquecer as nossas ideias, esquecer os nossos conceitos. Nós temos que nos colocar como Jesus demonstrou para os seus discípulos. Observe que quando os discípulos queriam, né, estavam naquela euforia, né, de justificar os seus pontos de vista, os seus conceitos, as suas ideias de quem seria maior, de quem seria o menor no reino de Deus, o que Jesus fez? Ele pegou uma criança, colocou aquela criança no colo e disse para eles: se vocês, qualquer que não fizer como essa criança, de modo nenhum vai entrar, muito menos liderar no reino dos céus. Tá? Então, o que Jesus quis dizer é que, se nós quisermos descobrir, né, entender a Bíblia, a palavra de Deus, os planos de Deus no seu contexto original, nós precisamos pegar a Bíblia para ler, para estudar, mas como uma criança, no sentido de nos despir de tudo que sabemos, de tudo que conhecemos, de tudo que entendemos e nos colocarmos à disposição de Deus para que, através do seu Espírito, ele possa nos conduzir, nos direcionar ao sentido original do que a palavra de Deus nos diz. Tá certo? Outra pergunta que precisamos fazer, talvez pareça até repetitiva, mas para você refletir, porque nós precisamos desses princípios para conhecermos a Bíblia no seu contexto original. Então precisamos perguntar: estudamos a Bíblia para fazer a vontade de Deus, o nosso Pai? Estudamos a Bíblia para fazer a vontade de Deus, o nosso Pai, em obediência aos seus mandamentos? Estudamos a Bíblia para fazer a vontade de Deus, o nosso Pai, em obediência aos seus mandamentos? Ou estudamos a Bíblia para obedecermos a nós mesmos, para justificar a nós mesmos? Como nós estudamos a Bíblia? Tá? Você precisa entender que para você entender, para você compreender a Bíblia no seu contexto original, porque a Bíblia tem o seu contexto, nós já falamos isso, ela tem o seu contexto, ela tem o seu lugar, ela tem a sua cultura, e se nós não conseguirmos descobrir, porque nós temos que
para nós entendermos as Escrituras no seu sentido original, nós temos que sair de onde nós estamos, da cultura que nós estamos, do meio que nós estamos, e irmos, né, com o contexto do que está escrito, onde ela foi escrita, na cultura que ela foi escrita, o lugar onde ela foi escrita, para o povo que ela foi escrita. E aí sim, depois que nós formos lá e entendermos lá dentro do contexto que ela foi escrita, aí sim, aí nós vamos conseguir entender o propósito original das Escrituras. Então temos a capacidade de fazermos uma aplicação, né, na nossa cultura, no nosso contexto, no nosso local, sem estarmos infringindo, tá certo? Os princípios hermenêuticos, os princípios da interpretação correta do texto sagrado, tá bom? Outra pergunta: você pratica a palavra de Deus, o nosso Pai, ou usa em sua defesa para defender de confronto? Vou fazer de novo. Você pratica a palavra de Deus, o nosso Pai? Você pratica? Ou você usa em defesa para se defender de confrontos? Porque nenhum de nós gostamos de ser confrontados. E para nós conseguirmos entender a palavra de Deus no seu contexto original, nós precisamos não utilizá-la para se defender, para nos estruturar ideias e conceitos. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, tá? Para praticá-la, para vivê-la. Inclusive, a palavra de Deus é clara, né? Que nós não devemos ser ouvintes esquecidos, mas sim praticantes. Então, quando nós não praticamos a palavra de Deus, ela deixa de ser a palavra de Deus e passa a ser um livro comum. Mas se nós a praticamos, então Deus vai fazer que ela cumpra na nossa vida aquilo que Ele determinou, tá bom? Concluindo aqui a nossa reflexão, né, desse vídeo, se quisermos ou se queremos, né, entender a Bíblia no seu contexto original, precisamos estudar a Bíblia para conhecer, obedecer e fazer a vontade de Deus, o nosso Pai. Tá? Se quisermos entender a Bíblia no seu contexto original, precisamos estudá-la para conhecer, obedecer e fazer a vontade de Deus, o nosso Pai. Tá? Caso contrário, nós não vamos conseguir entender a Bíblia no seu contexto original, e quando nós não conseguimos entender a Bíblia no seu contexto original, não é Deus que está falando. Deus fala no seu contexto original. Tá? Um exemplo que nós precisamos ter. Não existe, por exemplo, só para você ter uma ideia, não existe nenhum manuscrito original em grego, em qualquer outra língua. Tá? Manuscritos originais da palavra de Deus, eles só existem no hebraico e aramaico. Tá? Aramaico é a língua do Novo Testamento. Na época que o Novo Testamento foi escrito, usava-se o aramaico. Por quê? O hebraico, que é a língua oficial do Antigo Testamento, pelo fato do povo de Israel, o povo de Deus, ir para os cativeiros, então o hebraico ficou como se fosse encostado. E o aramaico se tornou um dialeto oficial, né? Por causa da influência dos impérios, onde os judeus ficaram cativos, né, por muitos anos, inclusive Babilônia, Assíria, etc. E nessas regiões, as línguas que dominavam era o aramaico. Por isso, no tempo de Jesus, a língua que dominava era o aramaico. Tá? Então, só existe manuscritos originais em hebraico e aramaico. Não existe manuscritos originais em grego. Tá? Por quê? Porque grego é tradução. Tá? Grego é tradução. Do grego para frente é tradução. Não existe manuscritos originais, tá, em grego.
Existem manuscritos originais em hebraico e aramaico. Tá? Isso é muito importante porque para nós conseguirmos entender o sentido original das escrituras, nós temos que ir lá no contexto do hebraico, no contexto do aramaico, para conseguir extrair de lá, tá, o sentido, o significado, por que o escritor falou, o que levou ele a falar, qual era a posição do escritor, qual era a influência da mente do autor, que no caso é Deus, sobre a vida do escritor, e assim sucessivamente. Tá certo? Então fica aí essa nossa reflexão, e que você possa entender e não esquecer que, se você quiser entender a Bíblia no seu contexto original, tá? Você precisa estudá-la para fazer a vontade de Deus, para conhecer, obedecer e fazer a vontade do Pai Celestial, não para justificar os seus pontos de vista, não para justificar as suas ideias, não para justificar os seus conceitos, ok? Estes são os princípios que nós passamos para você nesse vídeo, para que você possa, porque o meu objetivo, o objetivo Cultura Bíblica, Bíblia Revelada, é ajudar você a compreender o que realmente Deus diz e o que realmente Deus não diz. Tudo aquilo que está fora do contexto original da Bíblia, Deus não diz. Deus diz, mas o que acontece? Se nós não formos lá no contexto original, vai ficar distorcido. O que Deus diz vai ficar distorcido. O que Deus disse vai ficar sem efeito. O que Deus disse vai ficar desconfigurado. Então nós precisamos ir lá no contexto original, né, para que nós possamos entender lá o significado, né, entender o porquê, entender, né, o contexto, e aí sim nós poder trazer, vir para o nosso mundo, para a nossa época, para o nosso tempo, para a nossa cultura, e fazermos a aplicação dessa palavra com entendimento dentro daquilo que realmente o Papai Celestial está falando. Ok? Fiquem todos na paz. Até o nosso próximo encontro. Não esqueça, numa próxima oportunidade, o Cultura Bíblica volta com mais uma edição da sua Bíblia Revelada. Fique na paz, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.